Feliz sábado, irmãos. Não haveria outra forma de introduzir a pregação melhor do que essa letra dessa música. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos presentes na Sua santa casa. Muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos presentes na Sua santa presença. Senhor Deus, quem está aqui à frente hoje é um miserável pecador, mas eu me ponho, Senhor, como instrumento em Suas mãos. Fico, Senhor, com cada um de nós que estamos presentes aqui hoje, na manhã, nessa igreja. Nos capacite, Senhor, a entender o que o Senhor quer nos falar. Que o professor Espírito Santo esteja presente em nosso meio, nos iluminando e nos guardando. Em nome de Jesus, amém. Para as visitas que não me conhecem, meu nome é Douglas. Nascido e criado na Igreja Central de Itapemirim. A pregação de hoje tem como base a pregação do pastor Manolo Damasio, quem quiser pesquisar depois mais sobre ela. Ela está no Evangelho de João e a gente vai usar bastante a Bíblia hoje. João capítulo 11, a partir dos primeiros versos, eu vou dar um tempo para que vocês possam estar abrindo João capítulo 11. O Evangelho de João, capítulo 11, no primeiro verso, assim diz. Vamos ler, acompanhem. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. Ele enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disse-lhes os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltasse para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para lá despertá-lo. Disse-lhes, pois, aos discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava a respeito da morte de Lázaro, mas eles supunham que tinham falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrer com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia quantos dias? 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Maria e Marta, para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Vamos interromper a leitura por aqui? Com um mínimo de familiaridade com a Bíblia que você tem, você já deve ter entrado em algum contato com essa história de Lázaro. E essa história decorreu 3 meses antes de Jesus morrer. O interessante, uma curiosidade, é que entre os evangelhos, entre os 4 evangelhos, João é o único que preserva essa narrativa. E é uma narrativa tão extraordinária que traz uma riqueza de detalhes.
e detalhes que hoje nós vamos acrescentar no sermão de hoje, que vai chamar a nossa atenção. A leitura da Bíblia, por vezes, ocorre um erro elementar. Quando nós contamos com a Escritura, nós só olhamos para a Escritura quando pensamos nela em ser um livro de história, um relato histórico milenar, ou uma obra literária, de literalidades, né? Mas o objetivo principal, original da Bíblia, não é apenas revelar fatos. Deus tem um plano nas Escrituras bíblicas, um plano de resgate. Deus preservou histórias na Bíblia com a intenção de mostrar a maneira de ele atuar, como que ele atua em determinadas situações, como ele lida com determinadas situações, como ele lida com determinadas coisas, como ele faz determinadas coisas, como ele reage diante de determinadas coisas, suas reais intenções sobre determinados fatos, por que ele faz em determinado fato diferente de outro modo, de outro fato. E essas histórias trazem consigo algumas perguntas. E, dentre elas, o motivo de algumas coisas. E quem era Lázaro? Lázaro era alguém muito respeitado perante aquela sociedade. E Jesus, ele era muito bem acolhido na casa de Lázaro, que morava Maria e Marta. João, mais tarde, ele revela essa relação, dizendo que Jesus amava Maria, Marta e Lázaro. Mas não é que Jesus não amasse os demais, é que Jesus tinha um carinho especial por essa família. E então surge um recado. E as irmãs de Lázaro ali, eles mandam um recado. E você percebe que esse recado que é enviado para Jesus não é um recado que é desrespeitoso, porque elas já tinham uma intimidade. Elas não fizeram valer da sua intimidade para exigir algo de Jesus. Quando Jesus passava ali pela Judéia ou Jerusalém, ele se hospedava naquela casa. Todavia, elas não se valem dessa relação de amizade, mas só que no recado tem um ponto importante. Lázaro, aquele a quem amas. É como elas quisessem que não correu o risco que Jesus confundisse qual Lázaro, porque Lázaro seria um nome comum na época. Lázaro, aquele a quem amas. E elas mandam um recado apressado, um recado que gerou ansiedade. Não sabemos onde Jesus estava naquele momento. Quando Jesus recebe aquele recado pelo mensageiro, o mensageiro volta para dar o recado para aquelas irmãs. E o mensageiro vem com a mensagem de que essa doença não é para a morte. E Jesus não arreda o pé de onde ele está. Ele permanece no mesmo local. E agora eu quero que vocês imaginem uma correria, uma ansiedade. Naquele tempo não existia uma troca de mensagens instantânea como nós temos hoje no WhatsApp, ou uma ligação. Não existia. E o mensageiro sai correndo após ele receber aquela mensagem, entra na casa de Maria e Marta e diz: fica tranquilo, Jesus disse que essa doença não é para a morte. E Maria e Marta, vendo agora aquela situação de Lázaro piorando, ficando pior, eu imagino que as duas voltam de novo para aquele mensageiro que trouxe a mensagem: você tem certeza que você falou com Jesus? Tem certeza? Como é que ele falou? Qual foi a resposta da mensagem, do recado? E o mensageiro diz: eu falei com ele, eu tenho certeza. E as irmãs retrucam: fala para a gente, como é que ele falou para você? Ele disse que essa doença não é para a morte. E agora você imagina, Lázaro piorando, a febre aumentando, ele perdendo a consciência, e de repente o médico, que quem sabe estava naquela casa, daquele recinto, disse para aquelas irmãs angustiadas: Lázaro faleceu. Imagina só, agora aquela casa cheia de gente,
Jerusalém movimentada, porque Lázaro, além de ser uma cidade movimentada, Lázaro é alguém conhecido. E as pessoas ali que visitaram aquela casa, elas sabiam da relação que Jesus tinha com Lázaro. As pessoas sabiam da fé que Lázaro exercia sobre Jesus. E as pessoas, quem sabe, ali se perguntando: ué, não era esse que há poucos dias estava andando sobre o mar? Não era esse que há poucos quilômetros havia curado um leproso? Não era esse que em Naim, no cortejo fúnebre, havia ressuscitado um rapaz? Todos esses rumores circulavam perante aquelas pessoas que estavam naquele local. Ué, ele fez tanto para as outras pessoas, tanto para as outras famílias, não vai fazer para um amigo? Mas ele não disse que ia morrer? Ele recebe o recado e ainda continua no lugar onde está, inerte. Imagina Marta e Maria agora embalsamando o corpo daquele irmão ex-falecido. Imagina, porque o embalsamento é um processo lento. Existem muitas misturas, especiarias, muitos panos enrolando aquele corpo ali ex-falecido. Imagina só agora aquelas irmãs levando aquele corpo para um sepulcro. Sepulcro, diferente da nossa realidade hoje, que nós, até exemplificativo, né, nós ficamos ao lado de um cemitério. Diferente daquele tempo, hoje nós usamos aquele sepultamento, os 7 palmos do chão, né? Isso, o cemitério vertical, as pessoas eram cremadas, as pessoas são cremadas. Não, mas naquela época, para aquelas pessoas que tinham um pouquinho mais de posse, um pouquinho mais de dinheiro, as pessoas quando morriam, eram colocadas em uma rocha. E essa rocha era tampada por era um buraco dentro de uma rocha, e essa rocha era tampada por uma pedra à frente. E ali Lázaro foi depositado. Imagina agora o sentimento daquelas duas irmãs. 4 dias depois, quem aparece lá? Jesus. E aqui tem um diálogo interessante. Mas antes desse diálogo, vamos fazer uma retrospectiva. Jesus recebe a notícia, não sai imediatamente, garante que a doença não é para a morte. Então ele tem com os discípulos uma conversa ali. Depois ele levanta e diz: bora para a Judéia. E existia um sentimento muito intenso de Jesus em Jerusalém. Os discípulos sabem que as coisas ali já estavam ficando complicadas para Jesus. Então os discípulos, em um momento de coragem e bravura, diz: vamos para lá, se for necessário vamos morrer com ele. Mas Jesus disse: fica tranquilo, porque minha hora ainda não chegou. Jesus sabia exatamente quando ele ia morrer. E 3 meses antes da morte, de morrer, ele diz: a minha hora ainda não chegou. Depois disso, tem um diálogo revelador, que revela o destino dos homens. Jesus, é claro que em tratar a morte como um sono. Jesus disse: Lázaro está dormindo. Os discípulos dizem: então, se ele dorme, Senhor, vai melhorar, ele está dormindo. Então Jesus disse: não, Lázaro morreu, porque a morte é como um sono. Então Jesus vai para lá. Ele não entra de maneira direta, ele entra de maneira discreta e manda chamar as irmãs de Lázaro. E ele sabe que sua presença ali iria causar um grande alvoroço naquela situação, e ele quer lidar particularmente com o sentimento daquelas 2 mulheres. Então, no verso 20, traz o contexto da chegada de Jesus. Vamos voltar a ler, verso 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta,
que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crede nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolaram, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-la, supondo que ela ia ao túmulo chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Vamos interromper mais uma vez a leitura. Percebemos aqui que há um ensaio, há um discurso ensaiado. Ambas as irmãs dizem a mesma coisa. Por que elas dizem a mesma coisa? Porque elas se perguntavam a todo momento a mesma coisa. Se eles tivessem vindo, Lázaro não teria morrido. Se ele tivesse saído de lá imediatamente, daria tempo. E elas começaram a questionar: por que Jesus não veio? Por que ele não chegou? Será que ele não achou que seria importante esse milagre? Algo que para ele é tão casual, fazer milagre, por que não mais um milagre? E ele teve a oportunidade para fazer isso por tantos outros, por que não por Lázaro? Por que não por minha família? Por que não por minha família? E percebe que a fé das duas irmãs ainda estava forte em Jesus, porque ela acreditava que Jesus tinha um poder da vida. Elas mantiveram a fé da ressurreição no último dia, mas seu coração estava partido naquele momento. Sua alma estava rasgada, o seu coração estava angustiado, e elas dizem a mesma coisa: Senhor, se o Senhor estivesse vindo, isso não teria acontecido. Deus conhece nossa real condição. Ele sabe o que passa em cada um de nós em determinados momentos da nossa vida. Ele sabe o que se passa na igreja, Ele sabe o que se passa na nossa família. E aqui dentro da nossa igreja, eu acredito que existe muita fé, mas também existem muitas dúvidas, e talvez muitas perguntas. Perguntas, quem sabe, que nós ainda não obtivemos respostas. Isso talvez possa estar associado a algum episódio traumático que nós já passamos em nossa vida. Talvez você possa estar dizendo: por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu com minha família? Por que Deus permitiu essa situação? E não há nada mais cruel, não há nada mais difícil do que passar por um sofrimento e não obter uma resposta. E Deus sabe disso, Deus sabe disso. Algumas vezes, Ele acha por bem explicar para cada um de nós. Outras vezes, passando alguns meses, a ficha cai. Às vezes, a pessoa passa a vida inteira, em algum momento de sua vida a resposta vem. Às vezes, quando nós alcançamos uma maturidade espiritual, a resposta vem. Às vezes, quando a pessoa alcança uma paternidade ou uma maternidade, a resposta vem. Mas existem questionamentos que nós não vamos obter resposta. Por isso, a Bíblia diz que a Bíblia faz uma promessa, que tudo que é feito aqui na terra é registrado em um livro, nos livros dos céus. E a Bíblia fala em livros. As ações que são feitas aqui na terra são registradas nesse livro. As intenções são registradas.
porque o coração do homem é um território onde Deus trafega constantemente. Deus sabe o que se passa dentro de cada um de nós. Ele te conhece do avesso. Ele sabe quem você é. E isso é registrado nos livros dos céus. Nenhum ato de bondade é ignorado. Também nenhuma negligência de ato de bondade é ignorada. Nenhum ato de violência é ignorado. Nenhuma injustiça é ignorada. E esses livros um dia serão abertos. E Deus, o soberano, o majestoso, desce lá do seu alto trono para abrir o livro e vai explicar para mim, um ser insignificante, para você, um ser pecador, o motivo de cada coisa ter acontecido em seu determinado tempo. Ele ainda vai dizer: filho, agora me deixe explicar o porquê dessas coisas terem acontecido. E na palavra inspirada, a serva de Deus diz que se nós tivéssemos a visão que Deus tem sobre determinadas coisas, nada faríamos diferente. Nada. E o que nos resta para essas perguntas sem resposta é apenas confiar. E as duas, irmãs Maria e Marta, com o coração partido, ali pergunta o porquê. Por que Jesus? Na perspectiva dela, se Jesus chegasse a tempo, apenas a presença de Deus ali naquele recinto já faria Lázaro não morrer, né? Ressuscitar Lázaro. Mas isso não aconteceu. E elas depositaram aquele corpo no sepulcro em Betânia. Então, agora Jesus está ali. Quantos dias? 4 dias. Atrasado? Atrasado? Me deixe dizer algo. Jesus não se atrasou. O propósito do Senhor não conhece retardo nem adiantamento. Deus está sempre na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Se não fosse assim, por que a gente iria confiar nele? Se não fosse assim, ele não seria quem ele diz ser. Se não fosse assim, seu governo seria questionado. O problema é que dentro da nossa limitação, por muitas vezes, por ausência de respostas, nós imaginamos que Deus poderia fazer alguma coisa diferente a nosso respeito. Mas só que em nosso atrevimento, basicamente nós estamos falando assim para Deus: eu faria melhor se eu tivesse sentado no seu lugar. Talvez isso é apenas uma petulância de seres esmagados pela agonia da dor, pela decepção. Mas para esses seres também há misericórdia. E Jesus ali tem 2 almas. 2 almas dizendo o mesmo discurso. 4 dias havia se passado. Se ele tivesse vindo a tempo, Lázaro não teria morrido. Versículo 32. Vamos lá. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim, os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim, os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e comoveu-se e perguntou: onde você sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem ver. E aqui nós temos o verso mais curto da Bíblia. Jesus o quê? Chorou. Olha só. Jesus sabe o que ele vai fazer. Jesus sabia o que ele iria fazer naquele momento. Mesmo antes do recado, ele sabia o que ele ia fazer. Jesus sabia que ele ia chegar na hora certa. Jesus sabia o que ia fazer, ele sabia. Mas eu faço uma pergunta para você. Por que ele chora? Quem sabe, a coisa mais extraordinária de Jesus
que é desenhado no Evangelho não seja ali o seu poder, mas sim a sua compaixão. E existem alguns milagres relatados na Bíblia que são milagres muito personalizados. Por exemplo, o paralítico. Antes dele falar, levanta e toma tua cama, ele diz, perdoados estão os seus pecados. Por quê? Porque era isso que o paralítico necessitava. Quando curou o leproso, antes de falar, fica limpo o teu mal, ele vai e toca naquele leproso. Algo que não poderia acontecer. Milagres personalizados. Nós não seguimos alguém diferente às nossas dores. Deus conhece as nossas dores. Se o seu sofrimento não encontra compaixão em nenhum ser da terra, fica tranquilo, nós seguimos um Deus que entende o nosso sofrimento. Ele conhece a minha e a sua tristeza. E sejam elas provocadas, sejam tristezas provocadas por injustiças, ou se não por resultado das nossas próprias lambanças. Deus se compadece de cada um de nós. Ele se compadece de você, Ele se compadece até quando você duvida, assim como foi com aquelas irmãs. E Ele chora ali em Betânia, não porque o amigo está sepultado em um sepulcro, porque Ele sabia o milagre que ia ser feito. Ele chora pela dor humana. Na figura de Marta e Maria, existe um pouco de cada um de nós hoje. Um pedido, hoje, que eu tenho para vocês, não deixe a igreja hoje sem entender que Deus está sob o controle de todas as coisas quando nós colocamos sobre suas mãos. Ele chora porque você está machucado. Ele chora não porque é algo insolúvel, porque Ele tem poder para isso, para mudar todas as situações. Ele não chora porque por causa do seu pedido é impossível aos seus olhos, porque Ele pode recuperar você. Mas Ele chora porque você está chorando hoje. E porque está doendo em você. E mais que resolver o teu problema, Ele quer salvar tua alma. O sofrimento é uma arma horrorosa na mão do nosso inimigo. E é uma arma tão horrorosa que por vezes nos faz duvidar do poder e da presença de Deus. Mas o sofrimento também pode ser um instrumento para que possamos reconhecer o poder de Deus em nossa vida. Então, hoje você pegue esse sofrimento e deposite no altar de Deus e diz: eu entrego as minhas dores a Ti. Não me deixe duvidar de Ti enquanto eu estou passando por essa aflição. Quando você devolve o dízimo, não é que Deus quer o seu dinheiro. Aquilo dali é um reconhecimento da soberania, que você reconhece Deus como soberano em sua vida. Quando você louva, Deus não quer aquele louvor afinado, mas é lógico que é bonito escutar um louvor afinado, mas Ele quer um louvor de entrega. Por isso Ele chorou. Ele chorou porque estava doendo para elas. Jesus pergunta agora: aonde vocês colocaram? E elas respondem: vem e vê. E no verso 36 vem trazendo assim: então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias. Já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? E antes de ir para o verso 41, Jesus não foi para Betânia para dar um showzinho, muito menos para despertar a admiração dos outros ou para aumentar a vaidade daqueles discípulos. Tudo visava a glória de Deus.
E poderia ser no mínimo espantoso se ele, com um gesto de sua mão, removesse aquela pedra que estava ali naquele sepulcro, fazendo a pedra rolar. Mas ele não faz. Ele exige o esforço da presença de todos que estavam ali naquele momento. Tirar a pedra não é algo rápido. Eu imagino que era pesado. Tirar a pedra não é algo simples. Tirar a pedra exige um esforço. Tirar a pedra exige a participação humana, porque aquilo que foi dado para os humanos fazer, Deus não vai fazer. Deus, de alguma forma, nós precisamos abrir o caminho para que Deus manifeste a sua glória. Tirar a pedra é um ato de fé. Já cheira mal? Por que eu vou tirar? Que pedra você precisa remover hoje, para que Deus possa manifestar a sua glória em sua vida? Não sei como a mensagem chega para o seu coração hoje. Com certeza chega de modo muito particular, porque nós somos pessoas diferentes, cada um tem sua peculiaridade, cada um tem seu jeito de ser. Que pedra é a sua pedra? Eu sei qual é a minha pedra. Que condição é a sua condição, para que a glória de Deus seja manifestada em sua vida? Jesus diz: tirai a pedra. Se creres, verás a glória de Deus. Deposite seu sofrimento em suas mãos. Remova o obstáculo que impede a glória de Deus em sua vida. Nada pode glorificar mais a Deus do que uma vida transformada. Nada pode mais atrair o espanto do universo do que uma pessoa transformada. Isso é mais extraordinário do que ser curado por uma lepra, do que ser curado por uma paralisia, do que ressurgir dos mortos. Deus quer nos salvar, Ele quer nos ver na Canaã celestial. Esta é a obra mais extraordinária de Deus, regenerar alguém perdido. Então remova a pedra. Então Jesus disse: tire a pedra. Eu já não disse que se creres, verás a glória de Deus? Hoje nós não temos todas as respostas. No nosso coração com certeza há dúvidas. Mas esse é Jesus, ser cheio de compaixão a quem nós servimos. 41 verso. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando-se os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estiveste morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolvido num lençol. Então lhes ordenou: desatai-o e deixe-o ir. Ele não chegou atrasado, porque ele não saiu para curar alguém em Belém. Ele foi para ressuscitar alguém em Belém. Nossa expectativa alcança até onde os nossos olhos conseguem ver. Nossas expectativas alcançam apenas até onde os nossos olhos conseguem ver, olhos limitados. Deus disse: Moisés, vem cá, vou ter uma conversa com você. Sobe aqui no monte. Tá vendo aquela terra lá, ó, que eu prometi a Abraão, a Isaac, a Jacó? Tá vendo? E Moisés vê aquela terra linda. Eu imagino campos verdejantes, os melhores frutos. E depois de ter passado por um deserto, sofrendo tantas coisas, tanta gente falando no ouvido, e Jesus diz: olha, Moisés, tá vendo aquela terra? Você não vai entrar nela não. E Moisés diz: Senhor, deixa eu ir com eles. Mas Deus diz: ó, acabou o assunto aqui, ó. Não quero mais essa conversa não, Moisés. Você não vai entrar. Então Moisés é sepultado ali naquele cume do Nibo, Monte Nibo. E não sabemos quanto tempo depois,
Deus volta e ressuscita Moisés e diz: eu não podia dizer antes, Moisés, mas porque isso fazia parte do seu processo. Vem que eu vou te levar para a terra original, para Canaã celestial. Então Deus naquele momento leva Moisés para Canaã celestial. Tem coisas que os nossos olhos não alcançam, mas Deus sabe de todas as coisas. E em Isaías 55, versículo 9, assim diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Que hoje nós possamos entregar nossa vida nas mãos de Deus, nossos planos nas mãos de Deus, e que o sofrimento que nós estejamos passando hoje seja para a honra e glória de Deus. Amém? Querido Deus, indignos somos, Senhor, da Tua graça. Senhor Deus, por vezes duvidamos dos Teus planos, por vezes questionamos, por vezes queremos estar sentado em Seu trono. Mas tenha misericórdia, Senhor, pois somos pecadores, pois somos indignos, Senhor. Mas neste momento, a paz do Seu Santo Espírito e a certeza que nossa vida está em Suas mãos possa habitar o nosso ser. Tome cada um que está aqui hoje, Senhor, que possamos sair renovados pelo Seu Santo Espírito. Tome, Senhor, o restante desse sábado em Suas mãos, e possamos, Senhor, ser verdadeiros e leais filhos Teus, para que possamos, Senhor, futuramente estarmos na Canaã celestial. Tome cada um de nós em Suas mãos, em nome de Jesus, amém.